Oi, Boa noite! gente! Boa noite! Galera, beleza? Boa noite! Boa noite a você que está conosco mais uma vez na 7ª edição do nosso Papo Kardec, começando ao vivo da Associação Espírita Allan Kardec de São José do Rio Preto, para debatermos os assuntos da espiritualidade, tentando ser informal, tentando ser descontraídos. Totalmente, apesar da camisa social. Aqui é o grupo aqui, ó. formal, o grupo formal. A gente tenta, mas a gente conta com a Pretinho sua... básico pra ficar menos gordinho. Ele foi no spa essa semana. Podia contar? Bom. Já contou. Já contou. Que não pode fazer janta, né? E você que está aí assistindo a gente, quiser participar, mandar a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, participe conosco pelo WhatsApp, mande para o 17 99641 9709 e a gente vai receber a sua pergunta aqui, ou o seu comentário, seja construtivo ou uma crítica, algo que você não concorde, pode dizer também. A gente vai conversar numa boa ao longo do programa e o assunto da vez é psicografia. Então, se você tem alguma dúvida, alguma história para contar, o WhatsApp é um dos canais. Além do WhatsApp, você pode mandar também pelo Facebook ou pelo YouTube. Pelo Facebook fica mais fácil. Fica bem Porque mais a gente fácil. já tá lendo aqui, né? Tranquilo aqui. Por Ó. psicografia não pode Boa ainda não, noite. né? A gente Psicografia. não Por consegue. enquanto ainda não. Ainda não. Então tá joia. Isso posto, vamos lá? Vamos lá. Psicografia. Eu imagino que todos tenham uma noção do que seja, mas o que é a psicografia, meninos? A psicografia foi um termo criado na época de Kardec, quando estava correspondendo lá com os amigos dele, ele vi essa história um pouquinho. E ele usou esse termo para pegar a parte psico, que é espírito, e grafia, que é escrita, né? Seria a escrita dos espíritos. Então, mas a gente tem que lembrar que existem várias modalidades. Naquela época tinha muita coisa bem interessante. Por exemplo, eles colocavam em cestas a caneta e seguravam na cesta, e a cesta mexia e escrevia. Tinha a parte da escrita direta, que era, vocês já viram isso? Eles pegam em arcos, colocam a caneta, põem um papel e a caneta escreve sem auxílio de médium. Mas a psicografia hoje em dia a gente ficou mais fácil, que a gente pega uma caneta, quem é médium, né? E a partir deles tem uma comunicação do espírito, né? O item 152, pessoal, a gente vai falar as obras, porque teve nos anteriores, o pessoal pediu, fala mas as cadê obras, o a livro, referência? né? Quem que é o onde livro? a referência do que... Livro dos Médiuns, item 152, é o capítulo 13 e o 15, né? Isso. O 13 fala da psicografia e o 15 fala do médium psicógrafo. Isso, e Parece que esse deu até gente Nossa, inteira, né? olha. Kardec, ele, no capítulo Gente, 13, ele diz que a psicografia, na verdade, ela foi uma forma de comunicação mais eficiente Isso. do que as mesas falantes. Sem dúvida. Já Entendeu? imaginaram a batida Explica do... pro pessoal aí das mesas falantes. aqui, Imaginou, né? gente, uma mesa, porque ele fala o seguinte, Faz uma ruído, pergunta, faz uma pergunta. ruído sempre tem. Leite, você gostou de ir no spa essa semana? Se Uma- bateu uma vez é sim, bateu duas é não. Ele gostou. Não. Ixi, bateu 3. Sem Não. dúvida. Ele fala que primeiro, a gente tem que diferenciar uma coisa, barulho sempre tem. Mas se o barulho ele é relacionado a uma causa inteligente, a gente faz uma pergunta complexa. Não é qualquer pergunta. É uma pergunta complexa e tem uma resposta igualmente complexa. O que isso quer dizer? A gente tem uma causa inteligente por trás daquele barulho. Lembrando que o Kardec não era nenhum religioso, ele era um cientista. Sim, Ele era um ele cientista. utilizou-se das psicografias como instrumento principal do seu trabalho. Voltando nas mesas que falam, ele percebeu que aquelas batidas não eram efeitos elétricos, magnéticos, Ou casuais, né, que aconteceu. casuais, Havia algo inteligente produzindo aquilo. Sim. isso, que passou a ter respostas complexas, como a Ruth disse, que o sim ou não já não estava mais cabendo na resposta. Eu Isso estou aí. recebendo aqui no meu ponto eletrônico Nossa. uma bronca da nossa direção, dizendo assim, vocês não se apresentaram. Ah, Então, Matheus, seja bem-vindo, Ruth. boa noite. Rodrigo Leite. Leite
E Gustavo. Devidamente apresentados agora, seguimos o papo. Da psicografia. Então, Kardec utilizou-se basicamente da psicografia para codificar todas essas obras que vocês estão vendo aqui. Psicografias que vinham do mundo inteiro e Kardec foi analisando para poder chegar às obras que ele hoje nos apresenta. E aí a gente entra num porém. Kardec, muitas pessoas acham que foi ele o psicógrafo de tudo, mas ele foi a pessoa que codificou tudo isso. E a questão da psicografia dessas obras que hoje a gente tem como base da nossa doutrina foram essenciais para poder catalogar e, sinceramente, fazer a questão científica comprovatória disso tudo, né? Ele fazia o seguinte, ele tinha vários médios em vários países, na América, na Europa, Várias línguas. em várias línguas. Ele mandava cartas, chegava a receber mais de 1000 cartas para cada pergunta que ele fazia. Ele lia aquelas mais de 1000 cartas e selecionava e via o que era compatível, o que batia. E ele começava a resumir os textos. E assim que tem. Então, assim, a gente não segue Kardec. Não foi ele que escreveu. Ele resumiu e a gente segue Jesus. O pessoal acha que a gente não é cristão. Isso, é importante dizer, porque eu ouço com frequência. Ah, mas vocês seguem Kardec, eu sigo Jesus. Não tem nada a ver. Várias... São coisas. Eu acho que a psicografia ajudou Kardec Ferramenta, né? Isso, a catalogar todas essas cartas e de uma maneira de comprovatória mesmo, através de uma metodologia científica, chegar nessas obras que nós temos. Mas, se todo mundo que pergunta a respeito, mas você segue Kardec, eu sigo Jesus, é só pegar uma obra de Kardec e analisar as coisas que ele passa. A fonte qual é? Fonte qual é? Jesus, acabou. Bom, voltando para o tema então, psicografia. Como que ela ocorre? A gente entendeu o que é essa comunicação do plano espiritual com o plano material através de um médico de forma escrita. Mas como que ela ocorre? O médium, ele cede o corpo para o espírito escrever? Como por exemplo, na conversa com o nosso amigo Paulo, que esteve aqui falando sobre mediunidade, isso não ocorre, não sai o teu espírito e você dá lugar a outro. Isso é tudo feito através de aproximação, né? Isso. Veja bem, o mecanismo da mediunidade, ele é muito complexo. Tão complexo que tem até uma obra específica do André Luiz, pessoal, para quem pediu a referência. Nome? Muito bom. Mecanismos da mediunidade. Que de tudo que essa obra traz, traz pontos específicos de como a mediunidade ocorre e se processa. O propósito de hoje, pelo tempo que nós temos, é dizer que a psicografia é um mecanismo de comunicação com o além. Lembrando que Chico sempre disse que o telefone toca de lá para cá. Isso mesmo. Sempre. A gente não escolhe o espírito. E para a gente atender esse telefone, precisamos daquele cidadão, o médium. E o que é mediunidade? É um sentido. Tato, olfato, audição é um sentido, mediunidade é outro. Você aí, você nunca teve indo para o seu trabalho com o seu carro, aí você pensou, hoje eu vou por outro caminho. Chegou no trabalho e ficou sabendo que aquele caminho tradicional seu estava tudo interditado, teve um acidente muito drástico? Pois bem, você teve possivelmente uma dicasinha de um, vamos falar, anjo, espírito amigo. Isso, mentor. E essa comunicação se dá através da mediunidade. Como Paulo disse, todos nós somos médiuns. Uns ostensivos, outros menos. Então, nesse processo, o médium, ele apenas, através da expansão do perispírito, possibilita que o espírito que está se comunicando faça o contato e o médium receba a mensagem e coloque no papel. Isso. Mas aí, na hora de colocar no papel, há várias formas que o médium pode colocar no papel, de acordo com a mediunidade mais desenvolvida do médium ou não. Por exemplo, existe a psicografia mecânica. Existe a intuitiva. Sim. Por exemplo, a psicografia mecânica, corrijam-me, é quando o próprio espírito comanda a caneta. Você só segura. O espírito comanda a caneta e ele mesmo escreve.
o médium não tem consciência e participação nenhuma naquilo. Uhum. Certo, meninos? Geralmente nem Concordo. lembra nem sabe o que está sendo Não, escrito. ele é só um corpo físico ali. Isso, é a Igual a transição. Só o meio. É a impressora. É a impressora. É a substituição. É a impressora. É a impressora. Isso. Substituição da cestinha, né? Isso. É igual o professor que segura a mão do aluno, né? Quando tá aprendendo o beabá. Perfeito. O aluno não sabe escrever direito, vai lá e é mais Segura. demorado, não sai tão bonito. Então, assim, dá um trabalho maior. Quando vai se evoluindo, vai tendo mais capacidade, mais estudo, essa psicografia já está... A gente sabe que tem muito pouco hoje em dia. Essa Sim. intuitiva, ela é muito mais rápida, Presente. mais eficaz. E é tão boa quanto a mensagem, se o médium realmente ele for um médium consciente das suas capacidades, consciente do trabalho que tem que fazer, a mensagem é tão fiel quanto. É possível, inclusive, sim, pra gente parece uma maluquice, mas o médium ele chega a psicografar com as duas mãos Ao mesmo Ao tempo. línguas mesmo tempo, diferentes. em línguas diferentes. De trás para frente tem De hora. trás pra frente. O Chico psicografava assim. Divaldo também. É fantástico. Fantástico. E a psicografia intuitiva, que é onde o médium recebe a mensagem, interpreta e põe no papel de acordo com o seu sentimento, Isso. respeitando a mensagem, mas ele está consciente de todo o processo e tem uma parte também do médium ali, que é a parte dele captar essa mensagem e colocar no papel. Isso. Ele fala que tem a parte do médium, porque quando a gente vai estudar sobre mediunidade, o Paulo falou bem, a gente tem que estudar muito. Por quê? Porque a gente tem que ter uma biblioteca dentro da gente. Quanto mais a gente estuda, mais o espírito vai poder acessar tudo aquilo que você aprendeu para usar daquele conhecimento para pôr no papel. Inclusive, Rutinha, quando o espírito vai se comunicar em outra língua, o espírito que quer se comunicar em francês, por exemplo, ele precisa de um médium ou que fale francês, ou que tenha nos seus registros passados a Encarnação. língua francesa, para que ele possa acessar e se comunicar. Não indo muito longe, se a gente for pensar no médium intuitivo da língua portuguesa que nós falamos, só que de uma outra época da qual vivemos hoje, tem que ter no registro o linguajar que tinha lá, o vocabulário que eles Voz usavam. mercê. Os voz me Vossa mercê. Isso, Desde entendeu? lá de Então, trás. realmente é um processo, é um trabalho bastante complexo e sério do médium que psicografa. Então, na parte da seriedade, acho que a pessoa que está nos assistindo agora deve estar se perguntando assim, mas como que eu posso confiar? Como que eu posso levar a sério que ele está falando a verdade? É a mesma coisa que eu te contar uma história, nós dois aqui. Se eu chego para você e te conto uma história, você tem as duas opções. Você acredita em mim piamente ou você usa a tua capacidade para interpretar e vai ver se o que eu estou falando tem sentido ou não tem. Ou não. Não tem diferença de um espírito encarnado, eu e você, ou um espírito desencarnado. A gente tem que usar a nossa capacidade de discernir o certo e o errado da mesma maneira. Então, fala, Matheus. E não tem essa questão de, o médium é um médium que eu frequento do meu centro, é aquela pessoa iluminada e eu só acredito no que ele escreve. Existe uma, como Paulo disse, uma seriedade, um compromisso do médium em oferecer sempre a verdade, que é o que a gente busca. Sempre. Então, aí eu acho que assim, o maior termômetro que você pode ter para reconhecer aquela mensagem como autêntica ou não é o teor da mensagem. Isso. Então, se eu vou receber uma mensagem do meu pai, por exemplo, no dia que meu pai desencarnar, graças a Deus eu estou encarnado, né, que era ele comigo. Mas meu pai desencarnou, passou um tempo e ele vai mandar uma mensagem para mim. Eu conheço o meu pai, eu sei o linguajar que ele adota, eu sei até os erros de português que meu pai comete. Então, se eu pego uma mensagem e eu vejo que ele tem muita gíria, palavras que meu pai não usava, termos que não eram dele, aquela mensagem provavelmente não é autêntica. Sim. Então, esse crivo é muito mais de quem recebe do que de quem passa. Quem está escrevendo, porque também há espíritos brincalhões. Sem dúvida. Exatamente. Às vezes o médium é super sério, ele colocou no papel exatamente o que o espírito falou para ele. Mas é um espírito brincalhão. Pois é. Lembrando que se a gente começa a perceber de que os irmãos desencarnados são as mesmas pessoas que viveram conosco aqui na Terra encarnado, é esse crivo que o Gustavo está dizendo,
analisar o texto, analisar o linguajar, analisar a situação. Fica ainda mais fácil de você entender se aquela mensagem é ou não real. E os espíritos, eles colocam conteúdos, às vezes familiares, dentro da mensagem, que deixam claro para você de quem é. Eu estou me estendendo um pouquinho mais aqui, amigos, desculpem, tá, mas deixa eu dar só um fato. Nós temos em casa uma psicografia do meu tio, falecido em 79, eu tinha só 1 ano, eu não lembro dele, mas conheço a história, através do Chico Xavier. Né? E lá ele cita, morreu de acidente de caminhão, ele cita a estrada, o local, a hora, ele fala o nome do meu avô, e meu avô não tem um nome comum. Meu avô chama Musa Hamad Mustafa Dessi. Eu não sei nem pronunciar isso. Não, você vai ter que... E o Chico colocou no papel. De novo, isso aí. Então como você vai desconfiar disso? Não tem como. Tem coisas que são... Eu desconfio do seu bisavô que deu o nome desse. É árabe, gente, é família árabe. Entende? Agora, o nosso amigo Leite está pesquisando algo aqui que eu estou curioso para saber. Diga pra gente, Leite, o que você está procurando? Eu já achei, inclusive. Manda. Pessoal, de novo, referência Evangelho segundo o Espiritismo. Recebi uma carta de um parente desencarnado. Estou desconfiado. Vou dar a dica aqui, ó. É o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Pensa nisso agora. Controle universal. Por quê? Porque Kardec, esse é um capítulo bem extenso, inclusive, o Kardec, ele ensina ao pesquisador, ao analisar uma situação fática, envolvendo espíritos, envolvendo comunicações, envolvendo orientações, que traz uma segurança maior. Por exemplo, se o vô Mustafa aqui do... que eu não sei acertou um, pelo menos, tá bom. De repente a família está desconfiada. Pode ser que ele envie de novo em outro centro, por outro médium, a mesma mensagem? Sim. Não pode seria ser? uma comprovação. E não precisa Isso é nem uma... ser espírita. Não. O médico vai Exatamente. passar essa mensagem. Muito bom. Posso puxar o gancho rapidinho? Claro, claro. Tem uma amiga nossa nos assistindo, o nome dela é Rosalinda Cardoso. Ela diz que realmente não é o assunto ser tratado aqui, mas como nós estamos falando sobre psicografia, acho que é interessante tratar. Ela disse o seguinte, ó, fui espírita, saí e me batizei numa igreja evangélica, mas amo o espiritismo. Meu marido não aceita, não consigo me desligar da doutrina, o que fazer? Eu já estava me desenvolvendo e tudo mais. Só para um adendo. Esse desenvolvendo, a gente tem que entender que ela está se desenvolvendo a mediunidade, estudando, então, né? estudando. Por isso você puxa Esse esse gancho. estudo que ela quis dizer. Estudando, ou desenvolvendo Estava a me desenvolvendo mediunidade. e transmitindo passes. Sei que o assunto não é esse, mas o que vocês me orientam a fazer? Acredito que assim, Rosa, no meu ponto de vista, tá? Os meus colegas podem, independente da religião que você hoje siga, através do seu marido e tudo mais, acho que o estudo da doutrina, baseado nos ensinamentos do Mestre Jesus, você poderia muito bem continuar a estudar. Hoje o acesso é muito fácil, tanto é que você está aí nos assistindo. Acho que você deveria continuar. Só esse adendo, porque eu achei interessante essa questão do desenvolvimento e tudo mas mais. o desenvolvimento eu entendi que é como desenvolvendo estudo, a mediunidade. A gente tem que lembrar que a mediunidade era uma coisa comum a todas as religiões. A universalidade das comunicações dá muito bem para você ser uma excelente evangélica, estudando também as coisas de Jesus, e um excelente espírita estudando as coisas de Jesus. A gente tem que lembrar que não importa qual religião você esteja, o importante é que quando você esteja na religião, você realmente a pratique. Isso, coloque em prática. Com a forma da caridade, com a forma do estudo, vai estudar a Bíblia, estude com veracidade. Não lendo o texto e lendo ao pé da letra. Isso. Faça igual o pessoal tem feito com o Haroldo, a irmã Aíla, o pastor Enéas, que são um grupo de amigos de diversas religiões que estudam a Bíblia realmente como tem que ser feito. É importante. A irmã e todo mundo aí que tem esse, o meu marido, a minha esposa não é da minha religião, eu sou espírita, ele não é. Gente, primeiro nós somos cristãos. Eu vou dar uma dica. Então, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Se você faça o culto no lar, porque Deus não está no centro, não está na igreja. Não está no templo. Deus está no coração. E ele precisa, Caiu o guardanapo aqui, em gente. casa, é o maior templo que ele precisa ser cultivado.
Muito mais do que na igreja, né, meus irmãos? É isso mesmo. E aí você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, eu abri meio que o acaso aqui, pessoal. Caiu. Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Bíblico. Pede para o seu marido abrir a Bíblia nesse capítulo, E vocês ele lê estudam. e vocês interpretam. Se acontecer alguma dúvida, tá aqui a explicação dos Espíritos. Não precisa aceitar, mas tem Mas aí uma cada um explicação faz a seu mais. julgamento. É sim. Exatamente. Entendeu? Sim. Olha, até porque, já fugindo do assunto, É o que a gente vamos estava voltar, falando né? agora Vamos das voltar. mensagens Não, nós vamos psicográficas. voltar. Não fugiu. O nosso programa, ele não tem o intuito de converter ninguém ao espiritismo e nem dizer que o Exatamente. espiritismo é a única verdade. Correto? A gente está embasando os nossos pensamentos na doutrina espírita, mas se você acha que isso faz sentido para você, ótimo. Se isso não faz sentido para você, um dia fará. Kardec já dizia isso. Sim. Né? Tem uma Exatamente. pergunta boa de psicografia. Isso, Vou vamos pedir pro voltar. Mateus ler aí, Vamos lá, Mateus. ó. Vamos lá, Matheus. Mais Porque uma, o meu celular não funciona, eu roubei o dele. ó, uma pergunta muito interessante. Telespectadora Edneia Rocha pergunta o seguinte: desencarnados portadores do mal de Alzheimer ou alguma doença degenerativa têm um longo tempo na espiritualidade para entender tudo o que passou nessa vida e podem enviar mensagens psicografadas? Eu vou responder de acordo com Kardec na Revista Espírita. Ele tinha um amigo, ele se questionava se aquelas pessoas que têm alguma deficiência mental, algum déficit cognitivo, se o espírito também tinha isso. Então, o amigo dele tinha um filho que tinha deficiência. O filho dormiu, ele invocou o espírito do filho e falou: não, quando eu estou fora do corpo, eu não tenho deficiência nenhuma. O corpo só limita, né? Só limita. Então, quer dizer que esse rapaz, esse senhor, quando ele falecer pelo Alzheimer ou por outra doença, mas tiver o Alzheimer, vai ficar lúcido imediatamente. Depende. Talvez não. Alguns podem, outros não, mas que com o passar do tempo a lucidez vai vir. Quanto tempo? Eu não sei. Relativo, né? Relativo. Mas vai vir. Talvez Ele pode isso- ter comunicação? Sim. Pode. Nada Talvez impede. isso explique uma das maiores dúvidas que as pessoas têm a respeito de quanto tempo demora para o meu parente mandar uma mensagem. Porque o meu exatamente. parente já desencarnou há 12 anos, eu não recebi nada. O meu vizinho só faz 1 ano e já recebeu 3. É. Então, a gente tem que eu tô relatos de fazendo de errado? espíritos que desde a época de Jesus estão presos num círculo lá de pensamento ruim, que acaba não conseguindo se desvincular daquilo. Então, há 2000 anos presos. Então, esse espírito não comunica direito há 2000 anos. Então, Eu acredito. se você está esperando 10 anos, esse pode demorar 10, É. pode demorar 20, esse pode demorar 30, esse pode demorar uma semana. A minha avó deu comunicação depois de 3 meses, mas a minha avó era uma pessoa diferenciada. Agora, eu achei depois de 50 anos. Pois é, Vai lá, eu Matheus. Eu não vou acredito- nem falar de mim. Não, eu nem vou me pôr nessa Tô conta. ficando até acanhado. Eu acredito que, na verdade, a gente tem que pensar sempre que a mensagem que a gente espera do ente querido tem que ter um propósito. A Vânia falou sobre isso, o Paulo falou sobre isso, nosso amigo Evandro Oliva, que esteve aqui conosco, falou sobre isso. Nós não podemos ter a mensagem como uma mensagem somente de... Um ego da gente, Isso, um um ego ego. nosso, para satisfazer um desejo pessoal. Precisa ter uma missão, aquela mensagem, ou não é? O irmão Jacó, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele falou que quando ele desencarnasse, ele ia dar comunicação, toda semana ele ia colocar no jornal uma matéria que ele fazia, ia fazer um monte de livro. Quando ele chegou do lado de lá, viu que o negócio é bem diferente, que não só depende dele, depende que tem É uma muito equipe. pouco médium, que é confiável, e que depende que, na verdade, não é só ele que tem que atender, é uma fila de gente de propósitos maiores do que ele, e no final vai ter a comunicação de um livro. Então, mas o que eu acho muito importante a gente colocar para as pessoas que estão em casa são os dois lados da moeda, porque senão dá a impressão daquele parente seu que desencarnou e não mandou mensagem, é porque ele não está bem, é porque ele está sofrendo, é porque ele está mal, porque ele está preso, vai ficar não sei quantos anos esperando ele se reequilibrar para mandar mensagem. Às vezes, é uma hipótese. Pode ser. Mas Uma às das, vezes, né? Uma das. Uma das. Mas às vezes também é falta de médiums, às vezes também é porque ele está super bem, ele está ótimo Tá e não há ocupado. necessidade, nem está ocupado trabalhando, e às vezes não há necessidade nenhuma dele comunicar com você. E É o vou além. propósito. Só por Às vezes isso. ele está se comunicando durante o sonho, todas as noites ou toda semana, só que você não lembra.
Isso, mas então, legal, porque aí você não fica preocupado, assim, o meu parente não tá bem, ele não consegue mandar mensagem. Você nunca acordou? Também, nossa, lembrei da minha avó. Sim, tá? claro. Familiares meus, às vezes, nos questionam, porque tal outro parente nunca mandou mensagem. Será que ele tá mal? Não, isso daí não acontece. Não Você quer dizer sabia nada. que espírito que tem um pouquinho mais de elevação, ele não fica também à toa de braço cruzado. Lembro que quando o Divaldo falou assim para Sheila, né? Nossa, vai lá na mansão do caminho visitar lá o trabalho. Que dia? Que hora? Porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu não fico perdendo meu tempo. Então teve que marcar uma hora e um dia. E ela compareceu Mas tá em Rio Preto, dia 18 de novembro. pontualmente. 18 de novembro. E ela compareceu pontualmente naquele dia e naquela hora. Então, espíritos, não é porque eles desencarnaram que eles não têm nada para fazer. Pelo contrário, ele tem muito o que fazer. Quanto mais elevação, mais trabalho do lado de lá, né? Com amor, né? Quanto se paga para uma psicografia, gente? Eu tenho outra pergunta que emenda nessa. Vamos lá, Vamos lá. Como é que eu faço para ser um psicógrafo? E aí poder cobrar uma graninha? Interessante, hein? Hã? Nossa. Mas quanto se paga? Tem curso para Lá no ser centro, psicógrafo? como é que é? Tem que dar uma cesta de alimento básico ou tem uma taxa? Quanto que você paga para respirar? Eu não pago nada. Por quê? Porque O que é dado por de graça, Deus, né? o que é dado por Deus, você não pode cobrar. Então a gente não cobra o que é dado de graça. Mediunidade é dado Um de espelho graça pra sujo, gente. ele reflete a natureza? Distorcida. Distorcida e feia. Muito. Feia. Será que o médium Sujo. sujo Eu vou me arriscar a falar isso. vai refletir as verdades do plano espiritual maior? De maneira alguma. Então, essa é uma dica que pode ficar... Pessoal, capítulo 18, livro Mecanismos da Mediunidade. André Luiz, ele vem discorrendo nos seguintes temas, ó. Ocorrências cotidianas. Ele diz um exemplo lá, que a pessoa que acorda todo dia e pega o jornal, duas pessoas diferentes. Um vai direto no Notícias Populares. Sim. O outro vai direto no horóscopo, sei lá. O outro vai direto no Fofoca VIP. Quadrinhos. O outro vai no Esportes. Quadrinhos? Ele botou pra mim. Nesse momento, Também não sei. que representa o O esportista, esportista. aqui, né? É a personificação do esportista. Ele começa desenvolvendo esse capítulo para terminar falando da psicografia. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu reli ele agora, de novo, né? André Luiz, eu acho que eu vou ter que ler a vida inteira, não vou entender direito. Eu também não. Ele vem desenvolvendo uma ideia que a pessoa que lê só economia, porque ele é muito materialista, o outro só lê notícias populares, ele começa a criar em volta dele um pensamento forma, conhece a palavra, e é essa faixa vibratória de pensamentos forma que ele atrai espíritos do mesmo entendimento. Sim. Sintonia. Vamos tomar uma grana de uns coitados aí. Pronto, esse é o tipo de Pensamento que ele formou. de espírito que vai. Então o médium, ele conclui esse capítulo 18 dizendo que o médium também é isso, né? Eu quero ser um médico psicólogo para ajudar a humanidade. Antes disso, meu irmão, você vai precisar Estudar. ser um espelho limpo. E por que não pode cobrar na explicação do Kardec para ser um espelho limpo? Primeiro, a justificativa. Então não se permite que cobre para que as mensagens cheguem a todos, para que todos tenham acesso das mensagens espirituais. E para que amanhã ou depois do seu desencarne, você não diga, eu não fui consolado porque eu não podia pagar. É verdade. Então, ela precisa ser de graça, até porque é um instrumento de trabalho do médium. Então, se você vai num centro ou num lugar que estão te cobrando por essa psicografia, e às vezes disfarçam essa cobrança, dizendo assim, não, mas é só a vela que a gente usa aqui. No centro não se usa vela, tá? Mas tem gente que fala assim, é só a vela. Quanto foi a vela? 120. Não cobraram nada, só uma cesta básica para ajudar no centro. Não, Então, tem pior, assim, ó. Esse tipo de coisa não faz parte da doutrina A carta espírita. do parente só aparece depois que a pessoa foi 2, 3 vezes e ofereceu oferenda. Coisas, né? Bom, deixa eu pegar Presente, uma Presente. pergunta aqui de uma amiga que nos mandou agora há pouco. Eu estava passando os olhos no WhatsApp. Enquanto eu Aliás, o WhatsApp está na tela aí, o Alan vai colocar pra gente.
17 99641 9709. Estamos já no finalzinho desse bloco, mas dá tempo ainda. Ela disse assim, ó. Desculpa, Rutinha, pode falar. Eu posso falar que tem uma história muito boa no livro de Libertação da Luiz, que ele conta justamente isso. Quem quiser procura lá. No médico ficou bravo, o que acontece? Porque ele tinha uma mediunidade excelente, mas era usada por espíritos que não eram tão bonzinhos assim. Ele via tudo, mas só que os espíritos ruins queriam. Vamos lá, ó. A nossa colega é Bia Gomes, 21 anos, de Rio Preto. Ela fala assim: eu posso fazer alguma pergunta ao meu ente querido para ele responder na psicografia? Se essa pergunta for pertinente e tiver um propósito... Eu entendo, vai lá. Que sim. Eu entendo que não. A psicografia, ela só vem, ela não vai. Exatamente. Porque você não dá... E se tiver um cara que responde... Desculpa discordar, mas você não pode chegar para o médico e falar assim, ó, pergunta para o meu pai onde que ele deixou tal objeto. Ó, pergunta para o meu pai o que ele está achando disso ou daquilo. A gente apenas vai ao centro, senta-se, o médium comunica-se e te entrega. Eu não conheço trabalhos, e nem na literatura, onde abre-se perguntas para que o encarnado faça para o desencarnado. Sim. Somente trabalhos de estudo, né? Que já tem um direcionamento. Você faz uma pergunta de estudo. O próprio Kardec. E Divaldo, e assim por diante. Então... O Chico tem alguns livros assim que eles perguntam, mas com o objetivo de um estudo, né? Sim. Eu acho que eu me interpretei mal a pergunta. E eu também já voltei atrás da minha resposta, porque o próprio Kardec fez isso. Então, porém, eu vou dizer... Não, mas a conotação é essa, porque o que acontece, pessoal? O que tem de médium, até que eu vi outro dia uma folha A4 assim, impressa, colada no poste. Eu estava parado no trânsito, olhando ali pro poste. Recebemos cartas de parente morto. Mande suas perguntas. Desse jeito. No WhatsApp. Pelo WhatsApp. Eu posso várias, passa pra mim. Eu posso, na verdade, só voltando a essa questão, na verdade, quando eu entendo, você pode fazer perguntas, um atendimento fraterno, ou uma conversa entre amigos. Estou lá na casa do meu amigo, tem um problema, levei para ele. E ele me dá aquela resposta que é para mim, ele entende, na minha vida, lógico, mas aquela pessoa que acabou de ouvir minha história agora e o meu problema, acaba me entregando a solução daquele problema através de uma conversa, através, talvez, a intuição que nós todos temos pode ter vindo de um parente bem próximo daquela pessoa. Então eu entendo que a partir do momento que ela intui e se mune de bons pensamentos para fazer aquela pergunta para a resolução de um problema, quem sabe, talvez sem ser identificado, o parente próximo pode ter respondido. Gente, eu acho que perguntas levianas têm respostas levianas. É lógico, não, por isso que eu falei, tem que ser uma coisa pertinente. Resposta certa. Você resumiu. E sendo assim, ponto final. Ponto final, é o tempo, pessoal. Encerrou com chave de ouro. Gente, o nosso WhatsApp continua à sua disposição para você mandar suas perguntas durante toda a semana, ou seja, lá quando você estiver assistindo esse vídeo, pode mandar sua pergunta que a gente recebe e tenta responder para você com a maior agilidade possível. Eu vi a pergunta aqui, ó, o pessoal quem vem dia 18? Divaldo Franco. Divaldo Franco, isso. Júpiter Olímpico aqui em Rio Preto, é isso? Com participação do Coral Vozes do Coração. Olha só, muito que horas? Bom, muito bom. Não perca. O Coral às 19h30 ou o Divaldo às 20h? Então tem que chegar às 19, pessoal. Sei que antes que o Divaldo lota o salão. 15 horas, né? 15 horas. Sei que o salão é 2 vezes maior, ou 3 vezes maior. Vai ser no Centro Regional de Eventos. Isso mesmo. O famoso Júpiter Olímpico, perto do Sesc, é isso, não é? Não, mas o Júpiter é lá na represa. Ah, desculpa. É o Centro Regional de Eventos, que é perto do Sesc. Isso, é perto do Sesc. Isso. Bom, então a gente vai fazer um breve intervalinho agora de 5 minutos e a gente volta falando de lei de sociedade e perguntas já podem ser feitas desde já, tanto do assunto que nós falamos agora, quanto do próximo assunto. Tá ok? A gente já volta. É necessário viver em sociedade? Aguarde. Obrigado, gente.